Eu acho que todos nós temos as nossas paixões. Alguns têm muitas paixões, alguns têm menos paixões. Mas todos nós somos apaixonados por alguma coisa. E hoje nós vamos conversar com um amigo cuja paixão é muito coincidente com a minha. Nós ambos somos apaixonados por livros. E essa conversa então vai ser sobre livros. Quais livros? Aqueles livros que influenciam a nossa vida. Aquele livro que faz aquela diferença que vai marcar a nossa vida para sempre. Assistam essa nossa conversa. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum livro que vai mudar a sua vida. Então, pessoal, estou aqui com o amigo Wanderson Franco. Ele tem um currículo bem interessante. Ele é teólogo, ele é pedagogo, ou melhor, quase pedagogo. Ele é estudante de direito já no final do curso. Ele é professor da rede pública, da rede particular de ensino fundamental e médio. Se eu continuar falando aqui, eu vou demorar muito tempo. Mas o importante é que o Wanderson está aqui e vai conversar com a gente. Wanderson, primeira coisa, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui usando o seu tempo, que eu sei que é precioso, para conversar um pouquinho sobre a nossa paixão. Daqui a pouco eu falo qual que é essa nossa paixão, essa paixão que nós temos em comum. Mas, Wanderson, muito obrigado mesmo por você estar aqui, conversando com a gente. Eu que agradeço, é uma alegria poder estar com o senhor, me sentir honrado, extremamente privilegiado por ter recebido esse convite. Como lhe disse, a gente se sente como um noivo, como um debutante, ou uma sensação única, uma sensação de ter um ex-professor, uma pessoa da nobreza, da dignidade, da maestria que o senhor sempre se mostrou, tanto como mestre, tanto como docente, em bater esse papo com um ex-aluno na maior leveza, na maior nobreza. Eu não posso deixar de registrar aqui o quão eu me sinto honrado por isso. Muita gentileza sua, Wanderson. Mas eu falei, deixa eu falar de novo. Nós temos uma paixão em comum: livros. Eu e você adoramos livros, não é verdade? Então, Wanderson, conta para nós aqui como é que foi, como é que iniciou essa sua paixão pelos livros, né? Até porque a gente tem que hoje, né, quando a gente fala de livros, o pessoal arrepia um pouquinho. Mas por onde começou a sua paixão? Desde quando essa paixão existe, Wanderson? Olha, interessante que os nossos referenciais, eles começam desde a infância, mas os nossos professores são aqueles que marcam e marcam positivamente a nossa trajetória leitora. Eu tive uma professora, a dona Aparecida Conceição, acho que ela foi uma pessoa decisiva nesse processo de iniciação ao círculo leitor. Ela incentivava com muita proficiência, tanto lá na educação infantil, como também na época que cursei o curso de teologia, eu tinha um professor chamado José Sidney, e ele andava com um texto grego debaixo do braço, lecionava para nós tanto o grego quanto a língua portuguesa, e com muita maestria, que despertava muita paixão. E foram a convivência com pessoas assim que foi despertando essa paixão pela leitura. Você falou uma coisa bem legal, né? Isso começa lá atrás, né? No tempo que a gente era garoto ainda, né? E foi isso que aconteceu então. Você, garoto, se apaixonou pelos livros. Foi. Não só pelos livros, professor Ribeiro, mas eu acho que me conduziu a ter uma paixão pela educação, essa professora que eu citei, a dona Cida, né? Dona Aparecida, ainda viva, a visito todos os anos, está com seus 82 anos. Lembro-me que mamãe, quando chegava da roça, ela chegava da roça, me ajeitava para ir para a escola, ou deixava as coisas prontas para que eu fosse no outro dia.
Eu chegava na porta da escola, a dona Aparecida Conceição, sabendo de nossa origem humilde, ela levava 2 pastéis todos os dias, esperava atrás do muro da escola, me dava um beijo na testa e dizia: menino, você será um menino de grande êxito, de grande sucesso. Nunca me esqueço disso. Essa forma com que ela se relacionou comigo afetivamente marcou decisivamente a minha trajetória. No entanto, quando eu me formei em letras, eu me lembrei no meu discurso, fui convidado para ser orador da turma, eu a citei no meu discurso, como que um professor tem o poder de marcar positivamente a vida de um aluno, principalmente no aspecto leitor. E me apaixonei tanto pela postura dela, me vinculei tanto afetivamente, que resolvi ser professor também. A gente nunca sabe, né, se o professor ele tem bola de cristal de detectar, né, essas particularidades dos alunos, ou se o fato dele eleger um aluno para falar você vai ser bom, você vai ser grande, o aluno acaba se convencendo disso, não é verdade? Uma coisa que o senhor falou é extremamente importante, né? Existe essa misteriosidade. No entanto, o professor tem esse poder. Ele tem esse poder na condução. Essa relação afetiva faz com que a gente se lembre. A gente não se lembra muito do conteúdo ensinado, para falar a verdade, mas a gente se lembra de como era o trato, as relações, o afeto, o carinho que esse professor conduzia. E a forma como ela se portava me fez com que eu me apaixonasse pela leitura. A primeira vez que eu fui visitá-la, ela estava com 76 anos. Fui visitá-la assim que eu cheguei em sua casa. Falei: a senhora está lembrada de mim? Isso mais de 30 anos, mais de 30 anos passados. Ela saiu no portão junto com a sua irmã, também professora. Ela começou a chorar e disse assim: como que eu poderia me esquecer do meu pequenininho? Aquilo para mim foi uma emoção tão grande, né? Então são essas coisas que fazem com que a gente rume caminhos significativos ao longo da profissão. Bom, é verdade, né? Professor é uma coisa e eu sempre procuro, né? E você com certeza também faz isso, né? Quando a gente está lá diante dos alunos, né? De passar realmente uma mensagem positiva, uma mensagem legal, né? Uma mensagem boa. É claro que a gente sabe que a gente não consegue penetrar na mente e no coração de todos, mas se a gente conseguir um ou dois, a gente já tem a missão cumprida, não é verdade? Tanto é verdade que essa familiaridade que nós temos, tanto o senhor, essa paixão pela leitura, essa minha paixão pela leitura, ela acaba se vinculando naturalmente. Eu não posso deixar de me esquecer de uma frase, né, que o senhor citou um dia, numa aula, a qual estávamos tendo, na área constitucional, e lá, na Cargas d'Água, o senhor parou de escrever na lousa, virou de costa para toda a sala e disse assim: nós, como professores, e futuramente como nobres operadores do direito, nós nunca podemos deixar de ser alunos. Quando perdermos a percepção de sermos alunos, ou seja, de estarmos em busca de aprender, estaremos fadados ao fracasso. Talvez seja por isso que a gente ama tanto a leitura, essa busca constante pelo aprender, a qual nos colocamos na posição de subserviência, né? A gente sempre está pronto a aprender, a gente nunca sabe. Quando a gente acha que sabe, tem mais alguma coisa para a gente buscar conhecer, mais alguém novo que você fala: nossa, que conhecimento fantástico surgiu, que livro, onde que estava esse livro? A gente ama a biblioteca, livrarias, a nossa paixão. Verdade, verdade. E esse aprendizado é uma coisa, o dia que a gente parar de aprender, né, é porque alguma coisa está errado com a gente. Mas, Wanderson, me conta uma coisa. A gente está falando de livros e o objetivo do nosso papo aqui justamente hoje é falar sobre livros. Você como estudante, né, e bota estudante nisso, conta pra gente sobre livros em geral. Livros clássicos, livros que não são chamados clássicos, tem outros nomes, uns chamam de best-seller, outros chamam de... Os nomes não são relevantes. Mas conta pra gente aqui, como que a gente pode chamar um livro de clássico e por que a gente chama um livro de livro clássico? Nossa, que pergunta maravilhosa, né? Primeiramente, um livro ele se torna ou ele recebe esta titularidade de ser chamado de clássico pela crítica literária
quando ele se torna um livro atemporal. Você pega um livro que foi publicado, que foi escrito por um autor em 1350. E ele, ao ser lido no século XXI, no ano de 2010, 2021, 2022, o leitor passa a ter a sensação de que este livro foi publicado a semana passada. É um dos critérios para dizer que um livro tornou-se clássico. E ele trafega por inúmeras culturas, inúmeras línguas, sem nenhuma crise na sua percepção conteudística. Nós temos aí as obras, principalmente, que é um clássico, que é o Don Quixote, o clássico espanhol. Esta obra torna-se uma representação significativa tanto para brasileiros, latino-americanos, como para europeus, entendendo o contexto da sociedade, bem como a fugacidade do homem em tentar perceber as demandas que o cercam. Isso torna-se um elemento clássico. Porque a gente pode falar também de Shakespeare, né? Pega lá o Hamlet, que foi escrito aí há séculos passados e torna-se muito contemporâneo à nossa vivência. Mas vamos, olha, gostei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais esse negócio de livros clássicos, mas antes, vamos fazer um intervalinho para não cansar muito os nossos participantes aqui. Mas eu queria, só para a gente introduzir o nosso próximo assunto aqui, eu queria explorar com você o seu conhecimento disso, o que esses livros clássicos podem trazer para a nossa sociedade atual, né? Como você falou, um livro escrito lá há muito tempo atrás, ele ainda consegue influenciar, consegue fazer com que a gente mude o nosso pensamento hoje, em pleno século XXI. Wanderson, eu perguntei para você, mas eu sei que você vai explicar isso muito legal. Um livro escrito há muito tempo atrás, ele ainda consegue influenciar o mundo que nós vivemos hoje, no século 21, 2021, olha que bonito. Consegue, Wanderson? Consegue, professor Ribeiro. Os livros clássicos, como eu citei no bloco anterior, ele tem como característica uma espécie de atualidade. Ele torna-se contemporâneo no seu conteúdo, nos seus pormenores, influenciando épocas, influenciando povos e culturas. Podemos fazer ou ter como exemplo lá as máximas dos escritos de Platão, pegar também os escritos aristotélicos e todos os outros filósofos que datam de aproximadamente 550 a.C., aproximadamente 450, e jogarmos lá por volta aí do ano 300 e alguma coisa, quando nós chegarmos lá em Agostinho. Chegarmos em Agostinho, com as suas obras como A Cidade de Deus, a Confissão. Tanto Platão, séculos anterior, falava de elementos como a maldade intrínseca ao homem, aspectos das relações do homem para com o outro homem, as questões da ética, da moral, a busca por um comportamento social em relações múltiplas junto a outros povos, bem como na própria sociedade. Agostinho irá falar isso por esse período aproximado. Séculos mais tarde, nós já vamos ter Tomás de Aquino, dentro de uma vivência escolástica, Santo Agostinho, lá atrás, seguindo uma máxima que vai tratar também da maldade do homem, da graça, aquilo que há de corruptibilidade dentro do coração do homem, linguagens parecidas, mas com elementos teológicos diferentes, sociológicos e filosóficos também. Tomás de Aquino vai falar isso. Posteriormente, nós vamos encontrar Nietzsche, vamos encontrar Kant, nós vamos encontrar Habermas no elemento comunicacional da linguagem, falando sobre todos esses fatores que Platão e Sócrates já falaram, e por que não citar aí, dentro de próprias máximas de grandes líderes religiosos, também citaram, como Cristo, como Gandhi, como outros líderes religiosos,
irão citar essas máximas que são intrínsecas e convergentes dentro das ciências sociais, das religiões e dos elementos filosóficos. Aí isso vai evoluir e nós vamos pegar o Machado de Assis no Dom Casmurro, que vai tratar todo esse processo da inveja, da traição, do ódio, da imoralidade incutida nos bastidores mais vis da alma humana. Ele vai tratar isso. Um escritor contemporâneo nosso, que é aí um autor clássico da literatura brasileira, que só não foi mais evidenciado por fatores considerados racistas, segregacionais, mas que muito contribuiu e faz com que nós consideremos essas obras clássicas, inclusive hoje, né? E poderíamos citar aqui muitas outras obras. Não, mas é verdade. A gente tem essas relações, né? Esses livros que a gente vê que as ideias, elas nasceram bem lá atrás, mas elas foram sendo aprimoradas, melhoradas e tudo mais, né? Por exemplo, no curso de Direito, né? Que você tá quase encerrando aí. Quer dizer, encerrando não, encerrando aquele período acadêmico, né? Porque o direito a gente não encerra nunca, né? Isso acompanha a gente o resto da vida. Mas enfim, no curso de Direito a gente tem algumas obras que a gente vai ler, né? Por exemplo, na matéria de Direito Constitucional, a gente fala para os alunos, ó, leia o Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau. Leia também obra do Locke, obra para direito, né, constitucional. Para direito penal, a gente fala, leia a obra do Cesare Beccaria, né, dos delitos e das penas. Então, a gente fala, poxa vida, esses livros, né, ou essas obras, elas acabam influenciando, fazendo com que a gente compreenda por que nós somos como somos, por que a nossa sociedade é como ela é hoje, né? Então, quanto ao direito em geral, quais as obras que você leu e considera relevante, importante para um estudante ou mesmo um profissional do direito, Wanderson? O senhor citou o Contrato Social, bem como o Leviatã, são duas obras significativas para a gente entender a estrutura do Estado, como que se forma o Estado, mas ler Nietzsche, os ideais de Nietzsche, aquilo que ele estabelece, como também Max Weber, e ler num mundo tão, posso dizer, polarizado, ler Karl Marx sem preconceito é significativo para todo estudante de direito. Ler as obras de Marx, entender o seu materialismo, entender os conceitos a priorísticos de Nietzsche. Eu acho que quando o aluno ele entende essa evolução intrínseca dele própria, a capacidade de pensar, né? Habermas fala que quando o indivíduo ele consegue conduzir o seu próprio pensamento desprovido de terceiros, ele chega à independência intelectual. Eu acho essa frase de Habermas fenomenal. Ele fazia parte da escola de Frankfurt. Mas, acho que como estudante de direito, o direito ele trata as questões das relações do indivíduo para com o outro, vontades coerentes, vontades incoerentes, vontades nefastas, vontades que ultrapassam seus limites, essa sensibilidade de entender os princípios da vontade do outro indivíduo, como que se dá a formação social, como que se dá a briga de classes. Então, ler Max Weber, entender a luta de classes, entender a estrutura do capitalismo, entender a estrutura do socialismo, ou entender, inclusive, a estrutura de castas indianas para compreender o processo jurídico que ocorre na Índia, eu acho que faz com que, mesmo que a gente fala, não vou advogar,
mas nos dá uma percepção muito clara do que é a sociedade contemporânea. Eu acho que o indivíduo que ele faz leituras, ele não perpassa apenas pelo curso de Direito, mas ele resolve fazer do curso de Direito, mesmo o curso da vida, lendo aquelas obras, entendendo as demandas. Olha, ele nunca mais será o mesmo, nunca mais. Eu procuro sempre, né, falar, quando eu tô no, quando eu tenho a oportunidade de ter aulas com os iniciantes, os primeiros, né, passos dos estudantes de direito, né, eu busco muito em obras e principalmente também no cinema, né? Então eu me lembro sempre de recomendar para o pessoal lá, assistam o filme O Mentiroso lá do Jim Carrey, né? É, falo, assista lá o Veredito, né? Muitas vezes eu tenho os DVDs correspondentes desses livros aí, desses filmes, quando eu posso, eu coloco. E é uma literatura também, né? Não deixa de ser uma literatura, porque um filme tem um script, tem um esquema todo, e muitas vezes ele traz uma mensagem bem interessante para a gente. Mas os livros em geral, né? Você mencionou aí o Nietzsche, né? O Nietzsche, eu nunca me esqueço de uma frase, né, atribuída a ele, que fala, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? Olha só o nível, né? O nível das obras do Nietzsche. Mas você coloca algumas obras aí interessantes, o Max Weber, né? O Espírito do Capitalismo, né? Como é que chama? Qual que é o título inteiro desse livro? Eu esqueci. A ética protestante Protestante. e o A espírito ética, capitalista. a ética protestante e o espírito do capitalismo. Dá até a impressão que ele vai falar mal de protestantes, ele vai falar mal do capitalismo, mas não é nada disso, né? Ele vai realmente teorizar a respeito desse assunto e uma teoria bem legal. Mas tem alguns livros de direito que são bem interessantes, né? E a gente comentou aqui nos nossos intervalos, né? Um autor russo, né? O Fyodor Dostoiévski, o nome mais complicado, né? Que escreveu um dos livros clássicos também, O Crime e Castigo, né? Onde ele faz uma análise bem aprofundada do que é alguém com sentimento, né, em relação a um crime cometido, né? Não vamos dar spoiler, não. Não vamos dar, não. Vamos fazer com. Não vamos tirar o prazer de quem for ler o livro. Mas o Crime e Castigo realmente é um livro extremamente útil para quem está estudando direito ou para quem quer se aprofundar no direito. É, como é que é? Como é que é essa análise do crime e castigo? Você se lembra, Wanderson? Eu já li há muito tempo. Eu acho que aí a gente não consegue falar do crime e castigo sem atrelarmos de uma forma talvez contemporaneizada os ideais de Freud. A gente não consegue levar Freud lá para a Rússia czarista, né, que estava saindo desse período todo, e levarmos Freud para lá, para ele entender um pouquinho da mente coletiva, a consciência coletiva dos russos. O Dostoiévski ele surge em meio àquilo que nós chamamos em literatura de consciência coletiva. Da consciência coletiva surge o homem sofrido, a sua consciência individual, um homem aviltado, e dentro deste aviltamento pelo sistema político vigente, suas dores, sua prisão, suas traições por parceiros políticos, por militantes, surge esta obra, né? Aí entra uma frase que os grandes literatos dizem, que em meio aos grandes sofrimentos surgem as melhores poesias e os melhores escritos, né? O senhor, como leitor de Dostoiévski, deve ter se lembrado a sua ânsia nos seus escritos por vingança. Ele tinha uma ânsia enorme por vingança, pelas injustiças cometidas. E a gente percebe, quando ler esse livro de forma atemporal, por isso que é um clássico, a gente se vê, às vezes, com tais sentimentos, e ele, aos pouquinhos, foi mergulhando toda essa dor, toda essa angústia nos escritos. Coisa impressionante. Mas o livro não é tão angustiante assim, não. Eu me lembro que eu li o livro assim com uma certa tranquilidade. Um outro livro bom para estudante de direito, inclusive nós temos aí uma frase que a gente de vez em quando vê essa frase, principalmente dos advogados mais antigos, né? Eles chamam o processo kafkaniano. Palavra meio estranha, né? Mas
nós lembramos aí do Franz Kafka, né? Que para muitos não batia bem da cabeça, mas ele escreveu alguns livros, né? Eu me lembro bem do livro Metamorfose, que é um livro totalmente nonsense, mas um outro livro que ele escreveu, né? Que é muito usado como exemplo para estudantes de direito, que é O Processo, né? Esse O Processo é bem interessante, porque ele retrata uma situação que quem lê o livro fala, pô, isso não acontece, né? Mas, de vez em quando, a gente vê uma situação parecida com o descrito no Processo do Kafka. Como é que você vê isso daí como um estudante de direito, Wanderson? A gente não consegue, professor Ribeiro, fazer a leitura desses clássicos apenas uma vez. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo como leitor, né, nós temos a fase de maturação leitora também. A gente vai amadurecendo como leitor. É diferente lermos o processo sem ser um estudante de direito, a gente lê como estudante e ler anos mais tarde, depois do exercício da profissão, imagino que a percepção é completamente diferente ao ler uma obra clássica. Verdade, verdade. O senhor citou o Franz Kafka, ele tem um viés existencialista, tanto relacionado ao de Jean-Paul Sartre, como também de Soren Kierkegaard. A angústia presente, de fato, acaba muito presente nessa obra. Já no Processo, a angústia presente na obra de Franz Kafka, com o título O Processo, se dá no seu desejo de fazer com que as coisas caminhem segundo os padrões de ordem social vigente, aspecto cultural. O seu senso de injustiça também era real na obra O Processo, mas este senso de injustiça é analisado segundo os prismas culturais daquele momento. Quando o senhor citou aí, eu não poderia deixar de me esquecer, eu estava aqui me corroendo para poder citar, o senhor citou o Weber, lá na Ética Protestante, e tem uma questão interessante com esta obra, que faz uma interpretação muito equivocada, inclusive bem citada pelo senhor. Max Weber ele faz uma comparação de que a Europa protestante ela era mais rica e mais próspera do que a Europa católica daquele período. Então passa-se e surge esta obra que ele vai dizer que o protestante inglês, o protestante que estava na França, alemão, luterano e outros protestantes, eles pautavam a sua ética na ética paulina, que quem trabalhasse deveria trabalhar como se fosse para Deus, não iria quebrar os maquinários, não iria comprometer o patrão, não iria gastar o dinheiro com bebidas, não iria gastar o dinheiro com prostituições. Automaticamente, esta família, que era o núcleo minoritário da sociedade, iria ser próspera, elevando-se para as demais fragmentações aí sociais. A interpretação equivocada desta obra se dá por não entender os ideais lá de João Calvino. Aí a gente vai entrar aí em outra discussão, principalmente da Europa calvinista, a França, a Suíça, que muitos vão dizer que João Calvino foi o criador do capitalismo. A gente ouve professores de história falando sobre isso, inclusive fazendo uma interpretação equivocada. Na realidade, João Calvino estava se submetendo a esta ética paulina, de fazer a boa mordomia, a boa gestão dos recursos financeiros, sociais e econômicos, que são obras contemporâneas para uma boa vivência, uma boa economia, por isso que torna-se clássica, né? Maravilha! Mas vamos fazer o seguinte, Wanderson, vamos fazer mais um intervalinho? Eu estou vendo aqui que o nosso tempo andou bastante, e um assunto desse é fácil andar o tempo. Mas eu queria perguntar para você uma das obras que eu mais admiro, né? Que é aquela obra do Victor Hugo, Os Miseráveis. Wanderson, Os Miseráveis, um dos livros que mais eu gostei na minha vida. E eu tenho uma história interessante com o livro Os Miseráveis. Eu li o livro antes de entender o contexto do livro, bem antes de entender. E me apaixonei pelo livro. E eu não me esqueço que eu estava nos idos de 1979, olha só, 1979. Eu falo que eu não quero falar
e datas, idades aqui, mas de vez em quando a gente acaba falando. Estive na casa de um amigo e esse amigo tinha acabado de ler o livro e ele falou: Você precisa ler esse livro porque ele é muito bom. Eu falei: Eu, como gosto de livro, ele sabia que eu gostava. Falei: Tá, me empresta o livro? Ele falou: Tá aqui. Me deu 3 volumes. 3 volumes, e não eram muito fininhos, não. Eu olhei aquilo meio assustado, né? Mas levei para casa os 3 volumes e peguei lá a primeira página e comecei a ler. Rapaz, eu não conseguia mais desgrudar do livro. Eu não conseguia mais, né? Um misto de emoções impressionante. Mas eu não conhecia ainda o contexto do livro. Fui conhecer depois. Mas eu deixo que você conte um pouquinho para nós aqui o contexto do livro, Wanderson. Maravilha, né? Esta obra, ela também é considerada um clássico e isso enriquece esse nosso diálogo aqui, essa nossa reflexão, porque falar dos Miseráveis tem que pensar num contexto histórico. A obra foi publicada aí por volta de 1860, 1862, por Victor Hugo, e nós temos o contexto histórico de 1789, da Revolução Francesa, que tem lá os ideais, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Isso estava tomando conta da Europa, essa ruptura com todos os sistemas absolutistas. O anseio por liberdade, o anseio por uma nova configuração social é a base, o pano de fundo dos Miseráveis. No entanto, mesmo tendo uma distância aí de 60, 50 e poucos anos, algumas décadas, que não é um período muito distante, se pararmos para analisar nos seus efeitos sociais, filosóficos, consciência coletiva, nós temos uma França decadente. Nós temos uma França decadente, uma França oligárquica também, a qual a burguesia em ascensão, muita ascensão, mantendo-se os grandes comerciantes, a concentração de riqueza num grupo minoritário, e nós temos a figura emblemática da personagem Valjean, que é o nosso protagonista nessa história, né? O Jean protagonista. Valjean, exatamente. Isso. Imagino nas memórias do senhor que leu esta obra há algumas décadas, porque ela é permeada de um sentimento de injustiça muito grande, né? Por isso que torna-se contemporânea e clássica. Ele foi preso num contexto a qual estava mendigando nas ruas francesas. E o interessante é que quando ele foi solto da prisão, ele se tornou uma pessoa muito cruel, tornou uma pessoa muito rígida, muito ríspida, muito cruel, que aí dá para fazer até uma análise, né, dos efeitos da punição, do sistema punitivo, aí torna-se contemporâneo, porque parece que os efeitos punitivos vigentes em pleno século XXI não surtem efeitos de reeducação, de recuperação do indivíduo. Nós temos prisões injustas, onde o indivíduo que é paupérrimo vai para a prisão por pedir um pedaço de pão e os crimes de colarinho branco continuam sem punição. Nós vislumbramos tudo isso dos Miseráveis. Na realidade... Parece que a história vai se repetindo o tempo todo, né? O senhor criou uma provocação muito gostosa, professor Ribeiro, porque os Miseráveis, na realidade, se nós fizermos uma análise sociológica, o Valjean ele não era um miserável. A sociedade a qual ele estava inserido, os ricos que faziam com que ele se tornasse invisível ou que agiam com indiferença a ele, que eram os miseráveis da história. Ele era vítima de pessoas que eram miseráveis, né? É essa questão, né, da sociedade não ser a mesma para todas as pessoas que vivem naquela sociedade, né? As regras parece que são diferentes e tudo mais. Mas eu me lembro, né, que como eu falei, né, quando eu li o livro, eu não tinha a contextualização do livro. O Victor Hugo inicia o livro dele no final, né, em 1815, isso é a história dele. O livro foi escrito mais para frente, mas ele situa em 1815 com a queda do Napoleão em Waterloo, né, quando Napoleão perdeu a guerra em Waterloo, e
E aí é aí que começa a história dele. Mas a contextualização, né, que eu fui vendo posteriormente, a questão que você mencionou, né, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E muitos constitucionalistas, né, defendem de que os direitos fundamentais que estão na Constituição tiveram três dimensões, né? A primeira dimensão, que é o equivalente à liberdade, a segunda dimensão, que é o equivalente à igualdade, e a terceira dimensão, que é equivalente à fraternidade, e os estudantes de direito estudam desta forma. Mas voltando um pouquinho no livro, né? O cidadão francês, né, na época da Revolução Francesa, ele obteve quase que imediatamente aos atos de revolução, porque a Revolução Francesa durou muito tempo, né? A gente comemora dia 14 de julho a Revolução Francesa, né? Mas, na verdade, 14 de julho foi uma data, né, que foi a queda da Bastilha, mas, na verdade, a Revolução Francesa durou bastante tempo. E a liberdade foi a primeira coisa perceptível, né? A liberdade que os cidadãos passaram a ter de não responderem mais para o senhor feudal, de não terem que plantar o que ele mandava, não ter que vender a colheita para quem ele mandava, dividir a colheita com ele. Liberdade total. Mas aí a Revolução Industrial já estava em curso. E essa liberdade criou um fosso muito grande entre os muito ricos e os muito pobres, né? E eu menciono isso em aula, né? Onde os pobres que vendiam o seu trabalho, vendiam a sua mão de obra, eles recebiam em troco do seu trabalho o suficiente apenas para viver. Não, nada mais do que isso, né? E aí nós criamos uma horda, nós criamos, não, a sociedade criou uma horda de miseráveis, né? E aí eu sempre me lembro do título do livro, né? Quanto à miserabilidade. Lógico que o livro vai muito além, ele não fala só a miserabilidade financeira, mas a miserabilidade da alma também, né? E eu não me esqueço que o Victor Hugo, as personagens do livro do Victor Hugo ou são muito bons ou são muito maus. Parece que não tem meio termo. O livro danado, o livro adorável esse. Quando o senhor cita aí a questão da liberdade, a gente também não pode se esquecer de fazer uma citação do Etienne Laboissy, na sua obra sobre a servidão voluntária. Bem como Etienne Laboissy vai falar sobre a questão da liberdade, e vai gerar indagação. Será que nós estamos prontos e sabemos lidar com a liberdade? Porque é como o passarinho engaiolado, né? Uma obra do Rubem Alves, amo esse textinho dele, o passarinho engaiolado. O passarinho está dentro da gaiola, condicionado, na representatividade metafórica do ser humano, no seu condicionamento. O proprietário o dono abre a gaiola, fala, pode voar, você está livre agora. Mas ele está tão condicionado com a reprimenda, ele está tão condicionado com a miserabilidade imposta a ele, com o seu reducionismo como indivíduo, que vendo a porta da gaiola aberta, ele sai, dá uma volta, voa, e voa com rasantes muito baixos, porque ele tem medo até de voar, ele não consegue vislumbrar as suas habilidades, suas aptidões. Ele olha para todos os lados e vê que a liberdade é muito ampla, a liberdade é muito grande. Ele não sabe lidar com a liberdade, ele volta para a gaiola e só falta pedir para o seu dono fechar a portinha. Etienne Laboissy fala isso, que nós temos a dificuldade de lidar com a liberdade. Embora seja um anseio inerente do ser humano, quando a temos, não sabemos lidar. Parece que ao mesmo tempo que a desejamos, queremos alguém com um cabresto para nos conduzir. Alguém para a gente botar a culpa. Muitas vezes brinco, né? Quem sou eu para falar de religião, tal, mas muitas vezes eu brinco, né? Que os gregos não, os atenienses é que eram felizes, né? Porque os seus deuses eram falíveis. Tinham as emoções humanas, né? Cometiam, eles tinham raiva, traíam, faziam um monte de coisa, né? Então, os deuses gregos não eram tão confiáveis. E nós, né, nós atualmente, né,
Os nossos deuses, falando de uma maneira bem reducionista, né, me perdoe, mas o nosso Deus é infalível, e isso é dogma, né, da religião. Pelo fato do nosso Deus ser infalível, tudo que ele fala, a gente faz. A gente falha quando descumpre a regra definida pela religião, né? Quando o senhor entra nesse mérito, eu acho fenomenal essa discussão, ela é muito relevante. Eu também caminho pela teologia e pela área das ciências das religiões. Sou um estudioso da ciência das religiões. Eu acho muito relevante, pertinente a discussão no aspecto epistemológico, essa produção de conhecimento, principalmente na análise contemporânea, que vai se coadunar com aquilo que Marx vai dizer, que a religião é o ópio do povo. A religião, sem manipulação, ela não é um processo religioso eficiente. Ela manipula. Existe um livro contemporâneo de um teólogo fenomenal, Augustus Nicodemos e o Solano Portela, que ele vai falar sobre fé cristã e misticismo religioso, mas ele vai se aplicar a todos os segmentos religiosos espalhados pelo mundo. Ele vai partir por uma linha sociológica, teológica e filosófica, que todo indivíduo está em busca de uma manifestação mística, não importa qual. E essa manifestação mística, ele vai trazer para o âmbito das suas relações em sociedade, ele vai trazer para o âmbito do trabalho, das relações jurídicas, no entanto que a maioria das nossas pautas jurídicas, elas têm por base a religião de alguma espécie, de alguma crendice, de alguma situação, até os nomes, as nomenclaturas estão relacionadas. E a religião, ela manipula e vai trabalhar esse conceito de liberdade. Porque se só o indivíduo, só o sacerdote ouve um suposto Deus, uma suposta divindade, não importa se é o sacerdote cristão, se é o pastor, se é o padre, se é o sacerdote muçulmano, se é o sacerdote de uma religião de matriz africana, se é um sacerdote hinduísta, se só ele fala representando a divindade dentro de uma espécie de epifania, que é uma experiência mística, os indivíduos que estão na busca da experiência mística se subalternizam, se permitindo manipular, aonde que a gente aplica também Etienne Lavoisier, porque é uma subserviência permitida. Esse indivíduo não pode reclamar, não. Estão me manipulando, estão escravizando-me ideologicamente. É uma subserviência permitida, equivocada, em dados momentos destruidora, porque ela rouba, ela sequestra a vontade individual do ser. É muito comprometedor. Mas a discussão, ela é apaixonante. Eu estou amando essas provocações que o senhor está fazendo. Um aspecto, eu acho que esse tipo de discussão, ela precisa acontecer, ela é necessária acontecer, porque nós temos inúmeras bolhas que vão surgindo nesse aspecto de discussão teológico, religiosa, filosófica, que tem implicações no direito, tem implicações na literatura. Não, mas eu vejo, né, que eu me lembro sempre de uma coisinha que a gente via antigamente em bares, né? Eu sou um grande frequentador de bar, mas muitas vezes eu andei em bares e eu me lembro de plaquinhas, que uma delas me chamou a atenção. Aqui não se discute política, nem religião e nem futebol, né? Me lembro dessa plaquinha bem, mas eu não faço uma distinção muito grande. Não, lógico, não comparar religião com futebol, não comparar religião com política ou política com futebol. Mas o que as pessoas sentem em relação a essas situações, né? Eu vejo, né? Por exemplo, eu moro numa cidade que tem 2 times de futebol. E esses times têm suas respectivas torcidas. E essas torcidas, né, não se toleram. Eles vivem as turras, vivem brigando, e brigando às vezes de uma maneira até violenta, com necessidade de intervenção da polícia. A questão política, né? A gente que acompanha as redes sociais aí, a gente vê como que a questão política, que a gente fala hoje da polarização política, né? O que seria essa polarização? O polo positivo e o polo negativo seria mais ou menos isso, polo norte e polo sul, que são coisas antagônicas, né? E as pessoas brigam.
e perdem amizades, enfim, por causa de política, né? Então, eu vejo que o sentimento das pessoas em relação a esses assuntos não difere muito do sentimento em relação à religião, né? Até porque, né, tem aquela brincadeira, né, que cada crença fala, nós é que somos certos, vocês estão errados. Eu tive um professor, na época, ele estava retornando de um doutorado dele e ele falava uma coisa. Assim, todas as aulas dele era a base da tese dele nessa área teológica. Você quer conhecer um indivíduo, procure saber quais são os seus atrelamentos religiosos. Porque dependendo do tipo de convicção que ele possui a nível de vivência religiosa, e olha que nós não estamos falando aqui de religiosidade no aspecto devoção, mas como que o indivíduo se relaciona com uma divindade. Você só conhece o indivíduo na sua totalidade quando compreender como que é a sua percepção, sua relação com uma suposta divindade que é o seu motivo de crença. Fato é que nós, em detrimento da relação dos indivíduos com divindades, nós vamos ter assassinatos, nós vamos ter fundamentalismo religioso, nós vamos ter intolerância religiosa, que vai culminar aí em crimes previstos e tipificados pelo Código Penal. Nós vamos ter outras práticas e outras ações delituosas que estão relacionadas dentro das motivações religiosas do indivíduo. Fato é que, quando a gente faz este alinhamento entre vontade do indivíduo, aí entra uma máxima de um antropólogo que ele fez essa busca entre tribos na Amazônia, procurando conhecer as relações entre os índios que estavam não cadastrados ainda no sistema nacional. Você só conhece as etnias tribais que estão ali, quando você entende a sua relação com uma divindade. Determinada tribo, a sua relação com a divindade, ele vai sacrificar crianças. Outra determinada tribo, se o marido morre muito jovem, ele vai colocar a viúva, a esposa, em galhos de laranjeira, junto com o corpo do marido morto. Então, está relacionado com as convicções. Interessante que isso culmina no direito, culmina na literatura, porque o poeta, o literato, nada mais é do que um indivíduo do meio. Ele é fruto do meio social. Como diz Émile Durkheim, ele é fruto do meio. As forças coercitivas conduzem este poeta a escrever, conduzem este poeta a pensar, vai conduzir o legislador a estabelecer o texto normativo para minorar aquelas problemáticas sociais a qual se perpassa. Você falou bastante coisa e muita coisa boa. Mas nós vamos fazer o seguinte. Agora nós não vamos fazer um intervalo, não. Nós vamos falar para o nosso assistente aqui, para o nosso... como é que fala no YouTube? Para o nosso assinante, acho que é esse o nome, que nós vamos encerrar essa parte da nossa conversa. Mas nós vamos deixar aberto para daqui a algum tempo, o tempo que for possível para nós dois, a gente vai retomar essa conversa nossa aqui num outro vídeo. Wanderson, muito obrigado por você dispensar esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado por trazer esse conhecimento, essa percepção da vida que você tem, que é muito legal, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu tenho mais que me orgulhar muito de ter essa oportunidade de ter essa conversa com você. E por isso que vai valer uma outra conversa daqui a algum tempo. Nós vamos marcar isso muito em breve. Gratidão é minha. Eu queria finalizar esta minha fala dizendo o seguinte: o que seria de mim, Wanderson, hoje, sem pessoas tão nobres, tão importantes como os meus professores das mais diversas disciplinas, das mais diversas formações que perpassaram pela minha história fazendo a diferença. Dentre estas pessoas, sinto-me muito feliz, enobrecido
pelo senhor ter passado pela minha vida. Lembro-me como se fosse hoje de todas as suas aulas. Tenho certeza que o senhor marcou positivamente a vida de centenas e centenas de alunos que hoje, se não são operadores do direito, pelo menos são bons seres humanos aos quais vislumbraram no senhor exemplos significativos para a vida. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Será uma honra, um prazer estar com o senhor numa outra discussão. Bondade sua, você que é muito gentil. Um grande abraço, Wanderson. Forte abraço.